Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos aí ao canal, né? Como eu tinha falado sexta, semana eu mandei um vídeo aí falando que eu ia iniciar um projeto aí de estar registrando minhas impressões sobre o setor automotivo, trazendo alguns temas aí polêmicos e relevantes para o nosso segmento. Vai ser um vídeo curto. Eu disse que ia fazer um vídeo falando sobre a correia banhada a óleo, né? É uma tecnologia aí que, segundo os fabricantes aí, veio para revolucionar o mercado, trazendo economia de combustível, diminuição de ruído e uma alta eficiência, né? Essa é a justificativa por trás dessa tecnologia, né? Porém, essa tecnologia na prática não sai como foi feita para ser, né? Vamos lá, as marcas que optaram por estar usando correia banhada a óleo é do conhecimento de todos, que é a Ford, né? Veio a Ford em 2015, 2013 com o Ford Fiesta, com aquele motor 3 cilindros com correia banhada a óleo. Eu acho que esse foi um dos primeiros. Depois veio o PSA com alguns motores também com correia banhada a óleo, que saiu no Peugeot 207, Citroën C3, e a GM, um pouco mais tardia, lançou a linha do novo modelo Onix e Tracker com as correias banhadas a óleo. Só que, pelo menos é algo que eu notei, um carro que incomoda muito com essa correia é o Onix e a Tracker, né? Ela começa a correia se deteriora com o tempo e solta pedaços dessa correia que entope as galerias de lubrificação do motor e o carro apresenta um sintoma de pedal duro. Por quê? Essa fuligem entope o canal de lubrificação da bomba de vácuo, consequentemente danifica a bomba de vácuo e o carro perde o freio, né? Então vamos lá, falando da minha vivência. Eu já tive problemas também com o Ford Ka 3 cilindros. Os carros da PSA, acho que por conta de terem vendido pouco, eu nunca tive problema, né? Já troquei essa correia de forma preventiva, mas nunca chegou um carro aqui com um defeito que a causa fosse a correia. Só que aí vamos para o carro-chefe. A GM é um dos carros que mais incomoda. Eu já tive bastante clientes que passou aqui pela oficina reclamando de pedal do freio duro. Fui verificar a bomba de vácuo, estava toda entupida de detritos da correia, né? E são defeitos recorrentes. Vira e mexe, está chegando carros com esse defeito, né? Só que é algo que eu vou frisar, que é um ponto a se observar. Esses carros que passaram por aqui com defeito na correia, Tracker, Onix, o cliente sempre usou o óleo correto, comprado na concessionária. Embora ele não tenha efetuado o serviço na concessionária, ele compra o óleo na concessionária e troca em oficina independente. E teve um caso que o cliente falou: não, eu vou correr atrás da garantia. Foi procurar a GM para reivindicar a garantia e chegando lá ele teve uma surpresa. O carro dele era uma Tracker. Para a linha Onix, na concessionária onde ele foi solicitar a garantia, tinha uma campanha que a troca da correia dentada seria feita e cobrada apenas R$ 2.500. Já a Tracker, que é o mesmo carro, mesmo motor, seria cobrado R$ 8.000. Portanto, ficou inviável dele fazer na concessionária. Ele trouxe para mim, eu fiz a troca da correia dentada, tudo como manda, e resolvi o problema dele. Só que era um carro que ele sempre trocou o óleo correto, como manda a especificação da concessionária,
porém deu esse problema e ele não teve um suporte da GM, né? E conversando com outros clientes, eu falei, o que me deixa triste é o fato da GM ter feito seu nome aqui no Brasil, né? Veio junto com a Volkswagen na década de 40 lá, e veio GM, Volkswagen, ela cresceu, fez o nome aqui no Brasil, e na hora dela oferecer produtos de qualidade, né, continuar seguindo um padrão de qualidade aceitável, ela faz isso com a linha Onix e Tracker. Trouxe esse sistema de correia banhada a óleo que tem uma proposta muito boa, só que na prática tem esses problemas, né? E o que me deixa triste é a questão dela ter produtos melhores em outros mercados e não trazer para cá. Esse é o problema. Por exemplo, no México, o Onix Tracker é o mesmo motor, porém concorrente. E eu vou até deixar na descrição do vídeo essa referência, que tem o manual de reparação da Raven, que fornece as ferramentas para fasagem desse motor. Está bem claro que existe o mesmo motor lá fora, só que concorrente, né? E aí fica a pergunta, por que a GM não trouxe esse mesmo veículo com corrente para o Brasil, mantendo a confiabilidade dos veículos, como ela já vinha fazendo antes, né? Isso deixa qualquer um indignado, né? Porque quem compra um GM antes desse fracasso aí da correia era sinônimo de confiança e confiabilidade. Hoje, por incrível que pareça, Peugeot e Citroën é mais confiável do que um GM. Por que digo isso? Porque hoje a linha PSA, ela se uniu com o grupo Fiat e estão sendo aplicados nos veículos o motor Firefly com corrente, né? Câmbio iSIM, enfim. Foi-se o tempo que Peugeot e Citroën era sinônimo de carros problemáticos. Hoje não, é sinônimo de carro confiável, né? Para você ver como o jogo se inverteu, né? A GM perdeu o mercado para Peugeot e Citroën, né? Antes todo mundo falava mal de Peugeot e Citroën, e hoje são carros que eu recomendo, eu compraria de olho fechado, porque eu sei que a mecânica é confiável. Entendeu? Isso aí é complicado. Vamos lá. É só ponto negativo? Não. Por exemplo, a pessoa que quer comprar um carro desse, um Onix, uma Tracker, hoje, por conta desse problema da correia, é um carro que você vai encontrar sendo comercializado bem abaixo da tabela, né? Então você que quer comprar um carro desse pode comprar, mas fica atento à correia. Se não foi feita a troca, procura fazer de forma antecipada, preventiva, para não ter incômodo. Outra coisa que eu queria ressaltar, a GM, com o lançamento da linha 2026, disse que esse problema da correia seria eliminado, porque segundo ela trocou o fornecedor das correias, né? Ela mudou para Daico. As correias da linha 26 são do fabricante Daico. Só que tem outro ponto que é de se atentar. Quando alguém for comprar essa correia para fazer a troca da correia, se atente ao que está comprando na concessionária. Por quê? Muitas concessionárias, como tem um estoque antigo, elas têm ainda essas correias antigas que estão sendo vendidas hoje, e vai ter o mesmo problema. Quando forem comprar essas correias, se atentem a estar comprando as correias da linha 2026, que é Daico, e segundo a GM não vai ter esse tipo de problema de desgaste prematuro da correia, né? É isso. É um carro bom, a mecânica assim, é um carro muito confortável, tem um desempenho muito bom esse motor, só tem essa questão da correia. Mas para quem quer um carro desse, compra o carro, verifica se foi feita a troca da correia, se não foi feita,
troque a correia, porque aí você não vai ter problema algum com esse motor, né? A GM disse que por estar trocando de fornecedores de correia, uma outra tecnologia, outro material, que vai ser resolvida esse problema. Vamos ver, o tempo que nos dirá se isso realmente vai estar deixando essas correias confiáveis. Outra coisa, a GM fala que a troca dessa correia dentada é para mais de 120 mil quilômetros. Só que os casos que ocorreram aqui foram veículos com menos de 80 mil quilômetros rodados que apresentou defeitos provenientes de desgaste prematuro da correia. E ressalto também que eram veículos que tiveram a troca de óleo feita rigorosamente com óleo da concessionária. E aí, onde fica quem está falando a verdade? Porque a GM diz que esse defeito da correia é justamente porque não utiliza o óleo correto. É a queixa da GM. E por que chega carro que usou o óleo correto e deu esse defeito? É aí que está algo que ninguém fala. Vamos lá. O motor, todos os motores de combustão interna, eles têm uma pressão negativa do cárter. O que é essa pressão? Com a compressão dos pistões, os anéis de vedação não faz uma vedação 100% do cilindro. Isto é, uma parte da mistura do combustível que está indo para a câmara de combustão passa pelas fugas de anéis, que existe uma fuga considerável para todos os motores. Não existe um motor que vai ter vedação de anel 100%, existe uma fuga, né? E essa mistura de combustível desce para o cárter e contamina o óleo. Essa é a questão. O combustível é um contaminante que contamina o óleo. Provavelmente é por isso que acontece isso. Embora você use o óleo recomendado pela montadora, tudo certinho, com o tempo o combustível contamina esse óleo e esse óleo vai agredir a correia. Eu acho não. Certamente essa é a explicação mais plausível para esse defeito de um desgaste prematuro. Provavelmente em testes a GM deve ter utilizado um combustível determinado ali que mitigou esse defeito prematuro. Só que no dia a dia, com vários combustíveis que a gente tem por aí, não dá para testar uma qualidade 100% desses combustíveis. Vai ter um combustível, vai ter um aditivo, vai ter esse, aquilo. Há alguns combustíveis de origem duvidosa que isso contamina o óleo do motor e provoca o desgaste prematuro. Então, a minha impressão é essa, é a indignação pela GM de não ter trazido para o Brasil esse mesmo motor com corrente e ter deixado essa opção concorrente só para outros mercados. Isso deixa qualquer um indignado, né? E a recomendação vai comprar um carro desse? Verifica se a troca da correia foi feita. Se não foi feita, faça o quanto antes, tá? Existe esse problema, mas também existe a solução para o problema, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Não sei se eu fui claro